Olá, cursistas! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Meira, sou historiador e especialista em políticas públicas sociais. Nesse módulo, trabalharemos a disciplina O Estado e os Problemas Contemporâneos. Tenho certeza que este tema nos renderá excelentes discussões. Afinal, discutir problemas do Estado brasileiro nos últimos tempos não será uma tarefa fácil. Haja visto que as posições político-partidárias de cada um podem influenciar na maneira como precisamos enxergar esses problemas. Nós, ou vocês, enquanto pós-graduandos em gestão pública, precisamos deixar nossas opiniões pessoais de lado e ter um olhar mais imparcial sobre essa realidade. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila, todo o livro didático de vocês. Antes de iniciarmos de fato os nossos estudos, eu gostaria de combinar com vocês algumas coisas que eu considero que são importantes. Primeiramente, sobre como será feita a distribuição das notas nessa disciplina. Então é o seguinte, será avaliada a participação de vocês nos 4 fóruns. Nesse caso, dessa disciplina, serão no total de 15 pontos. Então vão ser 4 no primeiro, 4 no segundo, 4 no terceiro e 3 no último fórum. Teremos também uma atividade aplicada, que é no valor de 20 pontos. Mais tarde, eu disponibilizarei um vídeo falando sobre essa atividade. Além disso, teremos a avaliação online, que vale 15 pontos, a autoavaliação de 10 pontos e a avaliação presencial, que vale 40 pontos. Certo? Então vamos lá. Os fóruns de discussão são extremamente importantes nessa modalidade de ensino, pois daqui onde estou eu não consigo ter uma resposta imediata de vocês. Não percebo se vocês estão cansados, se vocês estão dormindo, animados. Enfim, eu preciso desse feedback, eu preciso que vocês me retornem. E isso só será possível nos fóruns. Então, por isso eu peço que vocês reflitam bastante sobre as respostas que vocês vão postar. Tentem pensar de maneira mais imparcial, principalmente quando tratarmos de temas mais complexos e que podem, muitas vezes, gerar algumas discussões inflamadas, que não é o nosso objetivo. E, por fim, evitem usar parte de textos dos colegas. Geralmente isso acontece muito, então evite usar o que seu colega já falou para compor sua resposta. Procure sempre se apoiar em autores que são reconhecidos. Use as referências bibliográficas do seu livro didático. E deixem também a sua opinião, que isso vai ser extremamente importante. Qualquer dúvida, podem contar comigo nos fóruns Tira Dúvida. Desejo que nosso curso seja muito bem aproveitado por todos vocês. Então vamos lá? Vamos começar? Bom, então segundo o livro didático de vocês, a disciplina vai ser dividida em 2 unidades, certo? Na primeira, nós vamos debater sobre as dimensões conceituais e históricas do estudo dos problemas e das políticas sociais. Na segunda unidade, falaremos sobre as políticas sociais e o Estado brasileiro. Para tanto, para chegarmos a esse objetivo, eu disponibilizarei 4 videoaulas. Assim, imagino eu que com aulas menores, vocês vão aproveitar mais o conteúdo. Certo? Para começar, vamos observar o slide 1. No slide aqui está falando que o nosso objetivo hoje dessa aula é conceituar e historicizar os problemas que os países de todo o mundo vêm passando na contemporaneidade e analisar a trajetória das políticas sociais no mundo e aqui no Brasil. Hoje, especialmente, é um dia complicado para falarmos em política pública e em gestão. Vindo para cá, escutando no rádio, estava passando um comentário de Alexandre Garcia falando sobre a prisão que aconteceu ontem do nosso ex-presidente Michel Temer. Então, se você imagina você enquanto futuro gestor, né, se você está fazendo uma pós-graduação em gestão pública, a intenção é que você se torne um gestor.
né? Hoje nós temos o ex-presidente Lula preso, o ex-presidente Michel Temer preso, o ex-presidente, que era presidente da Câmara, preso, enfim. Vários governadores, ex-governadores do Rio de Janeiro também estão presos, Pezão, entre outros. Então está sendo muito complicado. Eu não sei se isso é bom, que pode mudar a nossa história, ou se isso é uma vergonha para nós. Termos em tão pouco tempo 2 ex-presidentes presos tem sido muito complicado. Então é mais importante ainda que as pessoas que vão se entrar nessa área, que vão se tornar um gestor público, estudem para entender qual a importância da gestão, como fazer e como fazer de maneira correta para que não tenha esses problemas. Bom, mas nessa unidade, talvez você vai achar ela um tanto histórica, porque ela vai privilegiar um olhar demasiadamente temporal nas questões abordadas. Contudo, vale chamar a atenção para o fato de que estamos procurando entender algumas instituições sociais atuais. É necessário, então, compreendermos como elas se tornaram o que são. Nenhuma instituição nasce pronta ou imutável. Todas elas são frutos de movimentos da sociedade e das suas elites políticas, que vão conformando arranjos diferenciados ao longo do tempo, em virtude das mudanças políticas, econômicas e culturais. Assim, a análise de sua evolução histórica desvenda também o conjunto de forças políticas e sociais que está na sua estrutura, bem como as vitórias e derrotas de diferentes grupos de interesses e de seus ideais no processo de construção institucional do país. Nosso objetivo aqui, portanto, não é levá-lo a conhecer os fatos históricos em si, mas sua articulação com os fatos políticos, culturais e sociais que resultaram num processo o qual certamente ainda está em andamento. É como se estivéssemos convidando você a subir em um trem que já vem de longa viagem para segui-la adiante, ajudando a lhe dar uma direção. O que quer dizer? Na realidade é o seguinte, nós vamos tentar entender os conceitos de políticas públicas sociais, alternando com a convicção de que essas direções elas não são constantes. Cada vez que entra um grupo político, as coisas vão mudar, certo? Então vamos lá ao slide 2. Bom, aqui no slide 2 nós vamos ver sobre pobreza, desigualdade, exclusão e cidadania. Esses 4, nós temos que entender os conceitos desses 4 nomes: pobreza, desigualdade, exclusão e cidadania. E quais são as relações entre um e o outro, as interseções e as oposições. Então vamos lá. A pobreza, as desigualdades sociais e a exclusão social têm se constituído em objeto de preocupação no mundo contemporâneo, como se pode constatar pela atenção que tem merecido das agências multilaterais de fomento ao desenvolvimento. Quais são elas? A ONU e o Banco Mundial. Até a década de 1970, a tendência geral era considerarmos esses problemas como dependentes do crescimento econômico. Acreditávamos que, uma vez que este ocorresse a taxas razoáveis, a distribuição da riqueza e da renda se daria de forma automática. No entanto, àquela altura, a realidade não confirmava essa expectativa. Isso fez com que as referidas agências, nas quais são gestadas as principais orientações de política econômica do capitalismo contemporâneo, incluíssem em suas políticas relatórios e programas com a preocupação explícita com tais questões. O mesmo se tem dado mais recentemente no Brasil, onde a persistência dessas mazelas ao longo do tempo, bem como o crescimento de outras associadas a elas, como por exemplo a criminalidade violenta, explica que em boa parte a ênfase que é dada ao assunto atualmente pelas elites brasileiras. No nosso caso, como em muitas outras nações de renda média, consideramos que são consideradas nações em desenvolvimento, o foco tem se deslocado da pobreza estendida em seu sentido estrito para o problema da desigualdade. Esta seria, segundo diversos pesquisadores, um importante mecanismo de reprodução da própria pobreza, e que o combate à desigualdade seria mais eficaz se ela fosse feita através de políticas públicas de distribuição de renda, do que simplesmente você investir numa política para
crescer a questão do crescimento de renda. Então, o mais importante seria fazer políticas públicas que diminuísse a desigualdade social, certo? Vale assinalar, desde já, que qualquer definição que venhamos a adotar aqui, ou que qualquer autor utilize, será sempre provisória e incompleta. Mas mesmo correndo o risco da simplificação extrema, entendemos que vale a pena abordar e demarcar o significado dos termos centrais à problemática de que estamos tratando, para que sua utilização mais adiante seja mais precisa possível. Então é o seguinte, tudo que nós falarmos aqui hoje, pode ser que semana que vem já vai ter sido alterado, né? Vocês, enquanto pós-graduandos, já entendem que existe aquela coisa da síntese e antítese que vai criar uma nova síntese. Então as coisas que nós chegamos a um consenso aqui hoje, pode ser que na próxima semana isso tenha mudado, né? Então vamos lá, para a gente entender melhor como é que é importante essa questão de diminuir a desigualdade social ao invés de produzir programas sociais para aumentar a riqueza, nós vamos para o slide 3. Essa imagem é muito conhecida por todos vocês, eu acredito que sim. Todo mundo já viu essa imagem, que ela foi muito divulgada, né? Está falando sobre as nações de renda média consideradas em desenvolvimento, deslocando o foco da análise da pobreza para o problema da desigualdade. Na imagem do slide 3, verificamos uma realidade que é cada vez mais vista no nosso país. Uma desigualdade extrema, onde a simples divisão de espaço através de um muro nos mostra realidades sociais tão diferentes. À direita, nós vemos um prédio luxuoso, com a piscina por apartamento, área verde, várias quadras de esportes e todas as amenidades que só podem desfrutar quem tem uma renda muito alta. E logo ao lado, vemos uma imagem completamente oposta, onde percebe-se moradia sem nenhuma estrutura, muitas vezes construída de papelão, de madeira, sem rede de esgoto, deixando a população exposta a todo tipo de risco. Uma realidade que para nós nem nos afeta, porque nós já estamos acostumados a ver, e isso quase que diariamente. Mas essa imagem expressa de uma maneira muito clara a desigualdade brasileira, né? O que é o problema maior da desigualdade brasileira? É que enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco. Então a riqueza nossa é distribuída na mão de muita pouca gente, enquanto a maioria, a grande maioria esmagadora da população tem tão pouco, certo? Então vamos lá, vamos ao slide 4. O slide 4, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a questão da pobreza e desigualdade. Qual a principal distinção entre esses dois termos, pobreza e desigualdade? A primeira e mais importante diferença é que a pobreza ela vai afetar membros de uma população, de uma comunidade específica. A pobreza ela pode ser falada em um indivíduo especificamente ou em uma população. Já a questão da desigualdade não. A questão da desigualdade ela afeta o conjunto da população em sua totalidade. Independente se é pobre ou não, a questão da desigualdade ela afeta toda a comunidade, todo mundo que faz parte daquilo ali. A pobreza é uma condição de indivíduos ou grupos privados, de meios adequados de subsistência. Já a desigualdade é uma propriedade de distribuição da riqueza em uma dada população ou sociedade. Bom, gente, agora vamos falar mais aprofundadamente sobre o slide 4. Qual a diferença entre pobreza e desigualdade? A primeira e mais importante diferença é que enquanto a pobreza é uma condição que afeta o indivíduo, ou seja, a membros de uma população, a desigualdade refere-se ao conjunto da população em sua totalidade, certo? A pobreza é uma condição de indivíduos ou grupos dos quais se encontram privados dos meios adequados de subsistência. Já a desigualdade é uma propriedade da distribuição da riqueza em uma dada população ou sociedade. Nesse sentido, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre as diferenças desses conceitos, as diferenças entre pobreza e desigualdade. Agora nós vamos falar um pouco sobre pobreza. Observe essa imagem no slide 5.
reflitam sobre o seguinte. Essa imagem também é uma imagem conhecida, uma imagem bem forte que mostra a pobreza bem refletida na nossa periferia, na periferia do Brasil. Então, para você, cursista, enquanto pós-graduando em gestão pública, o que é que define uma pessoa como pobre, uma pessoa de classe média ou uma pessoa rica? O que é que define? Qual a diferença de uma para outra? Bom, uma das formas mais tradicionais de se caracterizar a pobreza. Para você, cursista, o que é a pobreza? O que define uma pessoa como pobre, de classe média ou uma pessoa rica? Bem, uma das formas mais tradicionais de se caracterizar a pobreza tem sido defini-la como insuficiência de renda. Para medir sua incidência sobre as populações, são utilizados indicadores tais como o PIB, que é o Produto Interno Bruto per capita de um país, ou o percentual de renda de seus habitantes. A pobreza, então, está relacionada à qualidade de vida. Traduz a existência na vida do indivíduo e das famílias, em conjunto de pré-condições, tais como habitação sadia, acesso a alimentos, a serviços de saúde, a educação, a saneamento básico, etc. Mas também existem outros meios de se entender a pobreza. Por isso desenvolveu-se um critério que é chamado de pobreza absoluta. Esse critério ele vai demarcar quem são os pobres e quem são os indigentes de uma determinada população. Ou seja, nós podemos determinar assim uma linha de pobreza, representada por um valor de renda, individual ou familiar, capaz de garantir a satisfação de necessidades básicas. Quais são elas? Alimentação, moradia, vestuário, habitação, educação, isso são necessidades básicas, certo? Para entender essa linha da pobreza, aqueles cuja renda se situe abaixo do custo dessas necessidades são considerados pobres. Então, aqueles que não têm condição para ter uma educação de qualidade, para ter acesso a saneamento, a moradia, a alimentação, são considerados pobres. E aqueles que têm rendimento ainda menores, os quais não permitem a aquisição sequer de uma cesta de alimento básica, essencial aos suprimentos das necessidades nutricionais mínimas, esses são denominados indigentes. Então existem aqueles que são pobres, que não conseguem atender às suas necessidades básicas, mas existem aqueles que estão ainda em situação mais precária, que são aqueles que não conseguem nem sequer se alimentar. Certo? Vamos agora ao slide 6. O slide 6, então, está falando sobre a linha da pobreza, o valor da renda individual ou familiar, que garante a satisfação de necessidades básicas, alimentares, vestuário, habitação e educação. Quem está abaixo dessa linha são considerados pobres. E quem tem rendimentos ainda menores, que não permitem a aquisição de uma cesta básica de alimentos, são denominados indigentes. Por outro lado, fixar o custo de necessidades básicas não alimentares é ainda mais complexo, já que além dessas variarem qualitativamente entre diversos contextos socioculturais, variam também seus custos monetários de uma realidade para outra. Então, quer dizer, uma coisa que você consegue comprar com determinado valor aqui, você não consegue comprar ali. Então, determinar o que é ser pobre e o que é ser extremamente pobre é muito complicado. Dessa forma, mesmo uma linha de pobreza absoluta estaria atravessada por critérios relativos. Por causa dessas dificuldades, muitos estudiosos e técnicos envolvidos com o tema têm preferido utilizar o conceito de pobreza relativa, que leva em conta em sua medição o padrão de vida de cada sociedade específica. As linhas de pobreza relativas têm por base a renda média ou mediano de toda uma população e mostram principalmente como estão distribuídos os recursos econômicos e sociais entre os diversos grupos populacionais deste conjunto. Então, depois de termos entendidos esses conceitos de pobreza, extrema pobreza, eu gostaria de perguntar para vocês: a renda expressa necessariamente a qualidade de vida de uma sociedade? Reflitam aí, vamos para o slide 7. Aqui, para responder essa pergunta, nós usamos um slide bem simples, que é até com o pessoal da turma da Mônica.
Ali está falando o que é necessário, né? Nós vimos ali o acesso à saúde, acesso à alimentação, acesso à educação, à pesquisa, à inclusão, a esporte, lazer. Então tudo isso é o que vai garantir que uma pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Mas voltando à pergunta, é a renda que vai expressar a qualidade de vida? Entendemos que não. Pois mesmo que ocorressem investimentos públicos, ainda que em grande magnitude, caso em que as famílias teriam custos baixos, com diversas necessidades, ou se não se recebesse qualquer outro investimento, caso em que as privações às famílias seriam então ainda maiores, a renda por si só não expressaria a qualidade de vida, uma vez que existem outras necessidades a serem atendidas. Assim, a abordagem da renda como critério de pobreza se sobrepôs àquela chamada de necessidades básicas. Segundo essa visão, pobreza é considerada uma situação de privação determinada por diversas dimensões, tais como acesso ao saneamento, à habitação, à educação, à saúde, à cultura e até mesmo à liberdade. Neste sentido, analistas e órgãos internacionais se colocaram, ao longo das décadas de 1970 e 1980, à busca de indicadores que dessem conta dessa multiplicidade de fatores. A partir de diversas tentativas, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, propôs, em 1996, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o conhecido IDH. Este índice ele é composto a partir de indicadores de renda e também da taxa de alfabetização e da expectativa de vida ao nascer do indivíduo, em diferentes países. Os últimos dois índices refletem, respectivamente, aos níveis de educação e de saúde da população, e ao serem compostos com a renda, permitem classificar as populações segundo o seu nível de bem-estar. Contudo, o IDH, em sua história, apresenta a preocupação crescente dos estudiosos do campo da pobreza em ampliar este conceito e torná-lo útil para o entendimento desse fenômeno, em suas diversas dimensões e contextos. Bem, como das múltiplas interrelações entre todas essas dimensões. Agora, nós vamos falar um pouco sobre desigualdade social. E aí, para a gente começar a falar sobre desigualdade social, eu gostaria de perguntar para você, cursista, o que é que você acha? O Brasil é um país pobre ou desigual? Ou os dois? Para a gente entender isso, vamos ao slide 8. Esse slide, essa chart, também é uma chart extremamente conhecida, né? Ali você vê o pai e um filho que moram em uma situação de completa vulnerabilidade social, podemos chamar nem de barraco isso, no meio do lixão. E lá de cima, a criança está vendo uma cidade com tudo que a cidade pode oferecer. Aí a criança fala, pai, eu quero morar naquele mundo. Então, esses dois mundos que estamos nos refletindo aqui, tanto o mundo da favela quanto o mundo urbanizado, ele faz parte de um único país. Então, vocês acham que o problema nosso é a riqueza, ou é a falta de riqueza, ou é a desigualdade social? Bom, o uso crescente da expressão desigualdade social ou desigualdades sociais ao lado do termo pobreza está fortemente relacionado às mudanças de enfoque no entendimento da própria problemática da pobreza, assim como ao reconhecimento de que a persistência da pobreza, ou seja, o aprisionamento de determinados grupos sociais nessa situação, é consequência das enormes desigualdades de renda e de acesso a serviços existentes entre grupos de uma dada sociedade. Então, gente, muitos países, como no caso o Brasil, não são pobres, mas são tão desiguais que, apesar de apresentarem importante evolução no PIB, que é o Produto Interno Bruto, e significativas melhorias das condições de vida de alguns setores, os mais ricos, permanecem abrigando uma enorme quantidade de pobres, que, por sua vez, têm baixíssimas perspectivas de mobilidade social ascendente. Bom, mas vocês sabem que nos últimos anos, como foi propaganda de governo, o Brasil tirou muita gente da pobreza.
Sim, muita gente saiu da miséria absoluta, principalmente a partir dos programas sociais que foram adotados nos governos dos últimos anos, como o Bolsa Família, por exemplo. Que o Bolsa Família, nós vamos falar mais adiante, mas ele retira pelo menos aquela família que não tem absolutamente nada, nem sequer a cesta básica, ele vai ter o direito, pelo menos, à alimentação. Mas bem, se o país, que é um país rico, como é que um país rico pode ter tanta pobreza ainda? É tudo devido à questão da mobilidade social, que é muito difícil uma pessoa nascer pobre e durante a vida ir se tornando rico. Então nós vamos falar sobre isso mais para frente. Vamos ao slide 9. Esse slide 9 eu retirei do próprio livro didático de vocês e ele está na página 19 do livro didático. Para alguns economistas, a desigualdade seria tolerável se houvesse boas perspectivas de mobilidade social, o que depende, por sua vez, da ocorrência de altas taxas de crescimento econômico, acima de 5% ao ano, durante algum tempo. Estima-se, por outro lado, que a implementação de políticas de redistribuição de renda seria um meio mais efetivo de redução do número de pobres do que um crescimento econômico sustentado que ocorressem a taxas consideradas plausíveis na economia contemporânea de 3% ao ano, por exemplo. Entretanto, se observarmos o crescimento do Brasil nos últimos anos, vamos perceber que estamos muito longe de alcançar essa realidade. Nesse sentido, eu peço que vocês façam uma pesquisa do crescimento econômico do Brasil nos últimos 10 anos e reflitam se com esse nosso crescimento estamos em um cenário que seja positivo para diminuirmos a desigualdade social. O que eu quero que vocês façam? Pesquise no IBGE, na internet, mas descubra como é que foi o crescimento do Brasil nos últimos 10 anos, qual foi a taxa de crescimento do Brasil e veja se estamos próximos desses 5% de crescimento, que seria o ideal para diminuir essa desigualdade social. No Brasil, como diversos estudos têm demonstrado, este quadro decorre do fato do processo de industrialização e modernização social que ocorreu a partir dos anos de 1930. Durante esse processo de modernização, industrialização, não incorporou grandes parcelas da população. Desde então, constitui-se uma sociedade segmentada, separada, composta de um lado por indivíduos detentores de direitos sociais, os cidadãos, e de outros, pessoas sem acesso a serviços e benefícios, que são excluídos. Essa realidade acabou gerando dois grupos, os dos cidadãos, que são indivíduos que possuem seus direitos civis respeitados, e os excluídos, que são aqueles sem essa garantia de direito. Vamos entender melhor o que é a exclusão? A exclusão, em sua semântica original ou em seu significado original, é o não pertencimento a um determinado grupo ou condição, certo? A princípio, a exclusão de alguém de determinado grupo não é necessariamente problemática, dependendo de que esse grupo esteja falando. Os estudos desenvolvidos pela antropologia social indicam que a construção de identidades sociais, ou seja, o processo de identificação e pertencimento de um indivíduo a um grupo social, se faz por inclusões e exclusões. Quais grupos são esses? Os grupos religiosos, familiares, tribos, nações, etc. Esses grupos eles vão usar critérios para classificar os de fora, os quais são essencialmente para que se possa também especificar quem está dentro. Quais critérios são esses? Pode se referir ao local de nascimento, se nasceu no Brasil, em Minas Gerais, a ancestralidade, se você é descendente de índio ou se você é descendente de escravo, ao uso de uma língua, a cor da pele, convicções políticas ou morais, bem como a diversos outros atributos que são adquiridos ou herdados. Então, todas essas características vão falar se você faz parte de um grupo ou se você está fora desse determinado grupo. Então, gente, se sabemos agora o que é exclusão, nós vamos precisar entender um pouco sobre o que é cidadania. É neste contexto que o termo cidadania, conceito que foi consagrado por Marshall em meados do século XX, ganha sentido. Ele vai expressar exatamente o oposto da exclusão. Um indivíduo que desfruta da condição de cidadão é aquele que goza dos direitos consignados pelo Estado, bem como da possibilidade
de acesso a uma renda adequada, que lhe permita desfrutar de um padrão de vida comum aos seus concidadãos. Quer dizer, ele vai ter uma vida parecida com aquelas pessoas que estão no seu mesmo grupo social, no seu mesmo grupo. Segundo Marshall, então, a cidadania implica um sentimento de pertencimento e lealdade a uma civilização, que se constitui em patrimônio comum de uma dada coletividade. Tal pertencimento, por sua vez, se estabelece a partir dos deveres de cada indivíduo para com o Estado, mas também e, sobretudo, pelos direitos que esse Estado vai garantir aos seus indivíduos. Para entender melhor, vamos observar o slide 10. Lá está falando sobre a cidadania, que é um conceito que foi criado por Marshall, né, já no século XIX, no século XX. O que tem a cidadania? O sentimento de pertencimento e lealdade. Com esses pertencimentos, cada cidadão ele vai ter um dever com o Estado. Então, o Estado também vai ter que lhe garantir os seus direitos. Quais são esses direitos? Fazem parte, então, desses direitos os direitos civis, que consistem na liberdade individual, como de expressão e circulação. Por exemplo, fazem parte também desses direitos os direitos políticos, que fazem referência ao ato de votar e ser votado. E os direitos sociais, que dizem respeito a um conjunto de garantias legais que assegurem um bem-estar econômico, segurança contra riscos sociais e acessos aos bens e serviços essenciais à sobrevivência. Entretanto, apesar desses direitos estarem garantidos a todos os cidadãos pela lei, né, gente, mais especificamente ainda a partir da Constituição de 1988, muitos dos nossos cidadãos ainda não têm acesso a todos esses direitos. Então, prezados cursistas, o objetivo dessa primeira aula era discutirmos os conceitos que agora vocês já conhecem. No entanto, a aula não vai terminar aqui. É importante que vocês reflitam sobre tudo que falamos. Leiam o seu livro didático e não esqueçam de responder ao nosso primeiro fórum. Lá eu propus que vocês refletissem sobre o seguinte. Durante a nossa aula de hoje, eu solicitei que vocês pesquisassem sobre o crescimento econômico do Brasil nos últimos 10 anos e refletissem se com esse crescimento é possível diminuir a desigualdade social do nosso país. Eu quero que vocês reflitam sobre isso e registrem lá no fórum o resultado da sua pesquisa e a sua reflexão sobre a questão proposta. Além disso, levando em consideração os temas abordados na aula de hoje, eu quero que vocês apontem os conceitos de pobreza, cidadania e exclusão. Então, é isso, eu aguardo todos vocês nos fóruns de pesquisa, e bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.